Olá, meus queridos e queridas. Para quem não me conhece, eu sou o Jander, eu sou astrólogo. Eu trabalho com outras terapias, então constelação sistêmica, técnicas xamânicas, tudo isso fez parte do meu processo de aprendizado. Trabalhei com coaching muito tempo, mas agora eu estou muito focado na astrologia e a astrologia tem ganhado uma proporção muito grande na minha vida. Então me formei como astrólogo e comecei a atuar, e aí as coisas não pararam. Então eu trabalho com astrologia, com a consulta do seu mapa astral, do seu horóscopo pessoal. E a gente vai falar um pouquinho mais disso para a gente entender como é que essas coisas funcionam. As pessoas, infelizmente, não tem como a gente saber se um site é confiável para informação, gente. A gente geralmente entra nos sites para ler horóscopo, e eu queria esclarecer o que significa horóscopo. Horóscopo, a palavra vem de horos, que é hora, scopus, escopo. Então é o escopo da hora do seu nascimento. É isso aqui, é o seu mapa astral. Esse é o mapa astral, tá? Para quem nunca viu um mapa astral, um mapa natal, carta natal, é isso aqui, um mapa astral. Através da sua hora de nascimento, localidade de nascimento e data de nascimento, a gente calcula esse mapa astral. Esse termo que eles usam, né, que se usa na internet ou nos jornais, ele está errado, porque horóscopo é isso aqui. Mas aquilo é como se fosse uma pílula que você solta diariamente para a pessoa entender um pouco mais de astrologia. E eu acho que tem sua validade. Mas aquilo ali é uma indicação muito geral. Muito geral. Eu tenho que ser absolutamente generalista quando eu estou falando de horóscopo. Porque se eu fizer qualquer coisa mais diretiva, tipo, ó, toma cuidado com o teu trabalho, porque ótimo, aqui você tem possibilidade de promoção. Isso eu preciso olhar no horóscopo, mapa da pessoa, não naquele lá. Então, é uma coisa que eu não faço, porque horóscopo precisa ser muito bem feito, dá trabalho. Hoje em dia eu vejo as pessoas fazendo como se fosse, sabe, abrir o frases do dia e solta qualquer coisa lá. Não é assim. Se você gosta de ler horóscopo, tem que ler o seu sol, que é quando, né, eu sou de Gêmeos, eu sou de Touro, isso é onde o seu sol tá, mas também o seu ascendente. Muitas pessoas têm dúvida entre sol e ascendente. Vamos diferenciar, aliás, vamos falar dos 3 pilares básicos da astrologia para vocês entenderem como é que funciona. Sol significa dentro da casa, o meu ego, a maneira como eu sou lá dentro. Ascendente é a fachada da casa, é como eu me mostro para os outros. Então eu posso ser geminiano, aqui, ou geminiana, dentro, na minha intimidade, mas fora, a imagem que eu mostro para o outro ou para outra no primeiro momento é um outro signo, é um mecanismo de defesa. Então, o ascendente é o temperamento, a personalidade, a primeira aparência, como se fosse o embrulho do presente, mas o que está dentro às vezes é uma coisa absolutamente diferente. E aí, só para completar, dentro disso, ascendente, fachada, sol, o nosso ego, o nosso interior, é quando o sol está passando lá naquele mês, que a gente fala sou de touro, sou de peixes, isso é sol. E aí lua é o nosso emocional, é a nossa relação com a nossa emocionalidade, com a nossa mãe, com o passado. A lua é toda a bagagem que você carrega aí no teu bagageiro das tuas experiências que você passou, viveu, sofreu ao longo da vida. Isso é a lua. Esse é o tripé da astrologia para a gente entender uma pessoa. Se você me falar seu sol, sua lua e seu ascendente, aí sim eu consigo te falar alguma coisa. O ascendente ele nunca muda. O seu ascendente sempre vai ser o mesmo. E não tem essa coisa de, depois dos 30 a gente é mais o ascendente. Acontece que depois dos 30 a gente passa por uma fase na vida que a gente chama de retorno de Saturno. Acontece entre 28 e 30 anos. Isso é um período de muita responsabilidade. Saturno na astrologia é um planeta que te confronta com todas as tuas responsabilidades. Ele quase joga na tua cara, falando, você fez isso aqui? Tô desconfortável, não tô satisfeito, não tô satisfeita. Bom, então a responsabilidade é tua. Ele é meio seco, assim, sabe? Ele faz dessa maneira. E aí, passado esse período, você começa a assumir um pouco mais as suas responsabilidades. A gente poderia pensar nisso, mas o teu ascendente nunca muda. Isso ficou muito conhecido por causa de uma técnica de previsão chamada Revolução Solar. E já aviso que fazer só a Revolução Solar é um pouco... não dá para eu te falar tudo que vai acontecer no ano, porque ela não me dá datas certas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer previsões para as pessoas, eu uso no mínimo aí 4 ou 5 técnicas de previsão. E aí a Revolução Solar eu puxo para dar uma confirmada, falo ok, é isso aqui mesmo, mas ela não me dá as datas. Tem técnicas que são certeiras, elas te falam, no dia 15, no dia 20, conta 5 dias a mais, dias a menos, então é mais legal fazer isso.
E na revolução, geralmente, você tira o mapa da sua revolução e aí ele está todo diferente. Então, o ascendente é a lente que a gente enxerga o mundo, é a nossa visão. É como se naquele ano, especificamente, essa lente ganhasse uma outra lente por cima. O seu ascendente continua, mas você vai ganhar um tom diferente na visão. É isso que acontece. As pessoas tendem a dizer que o ascendente muda, mas nada muda, nada derruba o mapa natal de uma pessoa. Não muda planeta, não muda signo, não muda ascendente. É da maneira como está aqui, sempre é e sempre vai ser até a pessoa passar aí. É isso aí. Bom, a gente tem uma cor, uma pedra, um planeta para cada signo. Sempre quando você for olhar, por exemplo, um horóscopo e a gente falar, tal planeta hoje está assim. Se esse planeta for o regente do seu signo ou do seu ascendente, isso te impacta muito. Então, por exemplo, o meu ascendente é Aquário. Os planetas que regem Aquário são Saturno e Urano. Se tiver alguma coisa falando sobre esses dois planetas, vale a pena eu ficar um pouco mais ligado. Ou eu sou taurino, o que rege Touro é Vênus. Então, se tem alguma coisa falando sobre Vênus, eu também fico ligado. Isso é uma técnica para você pescar ali, digamos, coisas que são mais importantes para você. A gente tem cor, pedra, planeta que rege cada um dos signos. Geralmente as pessoas se limitam a usar o que é o seu signo solar. Por exemplo, o quartzo rosa é para esse signo. Mas uma pedra, um elemento desse, ele não faz diferenciação entre o signo da pessoa. Então você pode usar qualquer coisa, porque vai cumprir a sua função. Se você colocar um quartzo, eu estou olhando porque tem um quartzo rosa gigantesco no chão na minha sala. Eu tenho vários, assim, um em cada canto da sala, fechando a sala. Os quartzos rosas, que são da amorosidade, da generosidade, porque eu gosto de deixar um ambiente muito preparado para receber a pessoa, porque quando eu estou fazendo a consulta, eu literalmente estou acessando todos os registros de vida da pessoa, inclusive eu trago algumas informações sobre vidas passadas, se isso não assusta ou se não deixa a pessoa pensando aí, eu não gosto, não tem problema, mas eu sempre leio o mapa de acordo com o que a pessoa acredita, porque o mapa tem que fazer sentido para a pessoa, não para o astrólogo. Se para você fez sentido, ótimo, eu não tenho que colocar meu pitaco aqui em cima não, é para você que esse negócio faz sentido. Então você quer fazer uma defumação, uma limpeza no seu ambiente de trabalho com alecrim, tá, provavelmente a gente vai achar em um signo que tem mais a ver com isso, mas não necessariamente é só aquele signo que pode usar. Então pode usar todas as pedras, pode usar todas as essências. Se te faz bem, é o que importa. É geralmente isso que eu coloco para as pessoas. Se te deixa bem, é isso que vale a pena. E se você tem os 12 signos no seu mapa, não vai fazer diferença se você pegar uma coisa de um ou de outro. Então, geralmente, eu brinco assim com as pessoas. Essa é uma das perguntas super comum que a gente ouve sobre inferno astral. Então, tem uma coisa que eu preciso falar. Inferno astral não existe. Eu sei, às vezes a gente fica pensando nisso. O que pode acontecer é que você está completando um ano, né, de vida, né? Não no ano do calendário bonitinho, mas pensando do período que você nasceu até o momento que você faz aniversário, de novo, são 12 meses. E aí você pode reavaliar um pouco mais as condições da sua vida, ou ver que talvez você não, inconsciente às vezes, tá, gente? Não cumpriu alguma coisa que queria ter feito, mas o inferno astral, ele não existe na astrologia mesmo, tá? Ainda assim a gente acha algumas pessoas citando isso, mas podem ficar despreocupados e despreocupadas, porque, eu juro pra vocês, de pé junto, não existe. Fazer um mapa é uma excelente maneira para a gente olhar a profissão, a vocação da pessoa, porque aí você faz uma análise específica chamada vocacional, recorte profissional, vocacional, a gente chama assim, que vai dar todas as diretrizes. Não é um recorte simples, então a gente tem que olhar a tua casa de ganhos e gastos materiais, de vocação, a sua casa da rotina e do trabalho, a tua casa dos status e da profissão. A gente vai olhando todos os planetas, Saturno, que cumpre geralmente as responsabilidades. A gente precisa recortar isso tudo e aí sim a gente consegue gerar uma análise mais precisa. E assim, falar, teu caminho é a diplomacia, o teu caminho é para falar com coisas que cuidem da estética, da beleza, do bem-estar, que as pessoas se sintam bem. Então a gente precisa fazer uma análise muito profunda quando a gente está falando de profissional. Tem uma astrologia que cuida só disso, que é uma outra especialização chamada astrologia vocacional. Aí cada posicionamento de planeta vai estar relacionado a uma diretriz, aí uma pista a respeito de profissão.
Geralmente é uma das perguntas mais feitas na consulta, tá? Relacionamento é uma das coisas também sempre muito perguntadas. A gente tem que parar com isso do tipo, até falando assim, como você lida com signos opostos, porque você tem todos eles no teu mapa astral. O que significa ter todos eles no seu mapa astral? Deixa eu falar isso para vocês entenderem mais claramente, né, gente? A gente tem 12 casas no nosso mapa astral. Esse é um mapa, tá? E aí, nessas 12 casas, elas tratam, cada uma das casas, elas são iguais para todo mundo, mas elas tratam de assuntos, coisas e pessoas absolutamente diferentes. Então, a casa 1 é temperamento e personalidade, a casa 2 é ganhos e gastos financeiros. Por que eu falo? Porque esse aqui é um mapa de uma pessoa, tá vendo o colorido aqui? É literalmente os signos que ela tem todos. Por exemplo, aí quando ela tem o signo Virgem abrindo a sua casa 2, que é ganhos e gastos, a respeito dos assuntos ganhos e gastos, vocação, dinheiro, ela vai ter uma mentalidade, ela vai enxergar isso de maneira virginiana. Por isso que eu te falo que quando você me fala, eu sou do signo tal, eu sou do signo Y, X, não adianta, porque ainda assim a respeito daquele assunto você vai trazer uma visão muito pessoal sobre isso. E as pessoas tendem a jogar isso pro relacionamento. Tipo, eu vou me relacionar com um geminiano ou com um taurino, vai dar certo? Nada aqui no mapa vai determinar se o relacionamento vai dar certo, a não ser o teu esforço, dedicação, amorosidade, companheirismo, uma série de coisas. A astrologia inclina, mas ela não determina. Então eu posso pegar um mapa de pessoas que são absolutamente contrárias e essas duas estarem absolutamente dispostas a estar num relacionamento e fazer um relacionamento dar certo. Não existe nada que vai impedir isso. Só para ficar mais tranquilo, se você quiser fazer uma relação básica, os signos de fogo se dão muito bem com signos de ar e os signos de água se dão muito bem com signos de terra e aí vice-versa. Terra se dá bem com água e água se dá bem com fogo. Mas isso é muito básico, tá? Para a gente entender recorte amoroso mesmo, a gente precisa olhar muita coisa. Exemplo do que a gente tem que olhar. A gente precisa olhar, por exemplo, a casa 5, que são os lazeres, prazeres, diversões, inclusive sexuais aqui. A casa 7, que é o teu casamento, a qualidade do casamento, dessa parceria, dessa união. A casa 8, que são as suas dependências psicológicas, emocionais, físicas, sexuais. Depois olhar onde está Vênus, que é a amorosidade. E dinheiro também é Vênus, tá? Mas aqui a gente não está falando de dinheiro. A gente precisa olhar Marte, que é o teu impulso, o teu desejo. Inclusive a relação sexual é dada por Marte, não por Vênus. Vênus é a sensualidade, Marte é o sexo em ação. A gente precisa olhar ainda a sua lua, que é o emocional, que vai falar sobre a tua base emocional. Aí sim a gente consegue meio que falar, parametrizar. O mapa astral, ele pode te ajudar a olhar para o futuro, entender os ciclos que você está vivendo e aqueles momentos que você ainda vai passar. E as previsões são muito boas para que você saia com isso, os seus 12 meses ali bonitinhos, né, previstos. Anota isso na sua agenda e vai entendendo, porque as previsões são para serem utilizadas. Tal mês eu sei que eu vou ter uma dificuldade financeira. Trabalha muito antes para na hora que chegar aquilo você passar como uma onda, assim. Eu sempre brinco que tem duas maneiras da gente passar as coisas na vida. Ou você pula uma onda e ainda assim se molha, ou você vai ser arrastado por um tsunami. E aí você pode escolher a maneira como você vai passar. E aí as previsões funcionam para isso. Como a gente pode olhar coisas do teu passado? A gente pode olhar coisas do teu passado utilizando a astrologia kármica, que vai falar sobre vidas passadas. Ou a gente pode, ainda dentro da minha abordagem, que eu misturo muitas coisas, te falando, causas disso, por que você é dessa maneira, por que você faz isso, mas não com peso, tá? É só para entender o que você precisa deixar para trás, porque fica muito mais fácil falar, isso aqui tem relação com tal episódio, então quando essa, digamos, essa personalidade minha aparece, eu já fico alerta e vou prestar atenção aqui. A gente enxerga passado, nesse sentido, e futuro, o que você vai vivenciar, o que você vai passar. E aí essas previsões vão ser feitas de acordo com o seu mapa, tá? Porque quando é muito generalista, é condição da astrologia mundial. Impacta a gente, mas não tanto quanto o mapa astral. Esse é um ganho, um equilíbrio emocional, né? Pensando em signos. Então, por exemplo, se a minha pontuação no meu mapa ela é maior para a Terra, eu vou estar muito ligado ao mundo material, ao entender as coisas, ao contato físico, a satisfazer esses desejos. Então, pegar, tocar, ouvir, sentir, eu vou ter uma ligação muito forte com isso. Logo, vai impactar também o meu emocional.
Olhar para minha lua também vai ser essencial quando eu estou falando de emocional, gente. Porque, por exemplo, se eu tenho a lua em peixes, eu vou ter memória das coisas. Eu vou guardar mágoa. Todo signo de água guarda mágoa, tá? Não é só escorpião. As pessoas geralmente demonizam escorpião e eu acho um dos signos mais bonitos do zodíaco. Se bem que eu falo isso de todos, tá, gente? Sou tipo poliamor, assim, com signos. Qualquer coisa eu gosto de cada um. E aí você tem que olhar a lua, porque a lua vai te falar do teu emocional. Então, se eu tenho uma lua em peixes, ela é mais sensível, a minha alimentação em tese fica mais natural. Eu absorvo muitas características ou as energias do ambiente, então preciso tomar cuidado com isso. Se a tua lua em Capricórnio, signo de terra, aí já é muito diferente, porque é um distanciamento, você não vai demonstrar o afeto toda hora, mas isso não significa que você não tenha, você tem, mas você prefere fazer a coisa prática. Então, eu faço algo prático, eu estou te demonstrando afeto, as coisas variam. Então, para esse lado emocional é muito interessante, viu? Porque é saber como é que você funciona. E aí isso te dá outra diretiva absolutamente diferente na vida. Os signos, gente, eles são estereótipos. Só que estereótipos estão lindos, maravilhosos, perfeitos lá em cima. Ninguém é puramente um signo. Então, um signo está lá, é quase um arquétipo do Jung, é uma maneira como funciona, como vê a vida, é o como no mapa astral, é como você enxerga alguma coisa. Na hora que esse signo vem para cá e ele é colocado em ação nesse mundo material, as coisas mudam. Por quê? Se tivesse um mapa só com signo, seria lindo, maravilhoso, mas nada aconteceria. Então você tem os 12 signos lá, falando os 12 comportamentos, que em alguma área da tua vida você vai exibir cada um deles. Planetas dão ação. Aí se você tem um planeta em tal signo, se você tem planeta em outro signo, aí por exemplo, Marte é movimento. Se você tem Marte em Áries, o teu movimento é de impulso, de desejo, de afirmação, às vezes você pode ser um pouco agressivo. Se você tem Marte em Câncer, já é outra coisa absolutamente diferente. Então precisa entender os planetas no mapa, porque isso é que vai dar o tom da ação. O signo é esse estereótipo lindo, maravilhoso que está lá, mas ele é só a visão do como você enxerga as coisas. Então, por exemplo, tem o touro no meio do céu. A respeito do teu profissional, da tua vocação e dos teus objetivos de vida, você vai ter uma visão taurina desses assuntos que eu acabei de te falar. Mesmo você sendo geminiano, sendo pisciano, ou pisciana, ou aquariana, então funciona mais ou menos dessa maneira. Eu falo que é um dos diferenciais. Bom, Felipe, você já veio consultar, você sabe o cuidado e o carinho que eu tenho com as pessoas e a preparação disso aqui como eu deixo, porque eu realmente considero isso como um talento e um presente, de poder traduzir para as pessoas missão, propósito, o que elas precisam fazer ao longo da vida. Então, para mim isso é muito importante e muito sério. Às vezes eu vejo consultas de 30 minutos, 50, gente, isso é um mapa de uma vida. A gente não lê uma vida em 15 minutos. Você pode voltar aqui todo ano, que se você quiser abrir determinados temas, a gente vai ter muita coisa para falar. A gente está se trabalhando até o final da vida, por que seria diferente? Então, o mapa ele dá um norte, ele dá clareza, ele dá consciência. Eu acho tão mais fácil caminhar quando você tem um direcionamento, não que seja limitador, mas te falando, vai para esse lado ou vai para aquele, para que você cumpra o teu verdadeiro propósito. E aí eu acho que o mapa ele faz isso, ele conecta, e eu sou muito preocupado com isso, porque você pode ir em astrólogos que vão ter uma leitura muito fria e prática da astrologia tradicional, mas eu sempre procuro conectar cada coisa com a missão, o propósito da pessoa, trazendo mais clareza, mais consciência sobre quem ela é, para onde ela deve seguir. Eu brinco geralmente que eu faço a junção dos aspectos que estão lá em cima, que você planejou antes de vir, e desses terrenos, porque não dá só para a gente pensar no nosso aspecto divino e esquecer a praticidade da vida, né? Então eu junto as duas coisas e falo como é que são as saídas, o que você pode usar, te relembrar aí de algumas coisas que estão ao longo da tua vida. Eu acho que essa é a abordagem que ao longo desses anos eu fui criando e eu me sinto muito, muito, muito satisfeito de fazer o que eu faço. Assim, para mim é literalmente uma coisa que me dá vontade de fazer, eu gosto, acordo animado para fazer os meus mapas, tá? Tanto é que eu atendo 2 ou 3 pessoas por dia, que eu vou num nível de consulta muito profundo e eu saio bem desgastado. A minha lua é em peixes, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, para mim funciona assim. Eu queria agradecer todos, todas por terem ouvido aqui, por terem visto isso. Eu estou absolutamente à disposição para a gente conversar, para você agendar seu mapa astral ou para me mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida.
As redes sociais, tem o Instagram, Jander Gomes Astrologia, a página no Facebook, a mesma coisa. Agora eu estou começando um canal no YouTube, vou fazer, estou criando vergonha para fazer, porque para mim é uma dificuldade imensa estar na frente de câmera falando as coisas. Apesar de ter tido uma primeira formação profissional em teatro, hein, gente, como ator mesmo. Mas, gente, super obrigado aí por terem assistido. Fê, muito obrigado pelo convite, por poder falar com você. Você sabe que as nossas conversas são sempre muito boas e é isso. Espero que todos vocês, todas tenham tirado suas dúvidas. Estou aqui à disposição, tá bom? Super abraço, super beijo para todo mundo. Essa questão da pandemia já era algo muito previsto na astrologia. A gente até critiquei muito quando saiu uma matéria no Estadão falando que nenhum astrólogo tinha acertado. É que a astrologia não é só sobre previsões, tá, gente? Mas imagina, eu conheço muito astrólogo que é bom, que foi meu professor, que falou claramente, a gente já sabia que chegaria um momento que 3 planetas, 4 iriam juntar no céu e que seria um negócio assim, eu ia usar uma palavra aqui que eu não posso, mas ia bagunçar tudo, tá? E aí questões mundiais. A gente sabia que tinha a ver com desastres naturais, com coisas relacionadas à natureza, tipo vírus, então tinha a ver com isso. A gente sabia que passava por um período de isolamento, que a gente ia ter que reconstruir as estruturas sociais, então tudo isso ainda está vigorando e vai até o meio do ano que vem. Vai ficar todo esse caos? Não, a gente tem períodos de vai e volta. Então, tipo, voltou a trabalhar, aí depois volta todo mundo para dentro de novo. Então, isso vai continuar acontecendo durante um tempo. E aí, qual que é o grande aprendizado aqui? A gente está passando por um momento de planetas retrógrados, que nada mais são na astrologia do que um momento que você precisa repensar a sua vida. Cada um deles tem uma função, ou seja, repensar. E aí tem 3 pontos chaves, isso é do meu conhecimento, do meu trabalho, não especificamente da astrologia falando, que todas as pessoas que estão na face da Terra têm que passar agora, que é